Olá, boa tarde, sejam bem-vindos de volta à Construcom Masters 2020. Estamos aqui no segundo dia de programação, o nosso quarto webinar da tarde de hoje, né, dessa vez com um tema, né, principalmente aí melhorando o desempenho dos espaços através da iluminação. A Construcom, que é o evento que está na sua terceira edição e aconteceu sempre de forma presencial esse ano. Por conta da pandemia, nos adaptamos, né, a esse formato 100% digital, 100% gratuito, para continuar com o nosso principal objetivo, né, que é fomentar o desenvolvimento socioeconômico aqui do nosso setor, aqui na Paraíba e também fora do nosso estado. A gente, para isso, conta com grandes profissionais, né, de renome nacional que estão fazendo um trabalho diferenciado aí em todo o contexto prático e trazendo aqui e compartilhando um pouco das suas experiências para todo mundo que está aqui nos acompanhando na tarde de hoje. Então, desde já, agradeço a todos vocês que estão aqui com a gente desde ontem. A programação da gente vai até o sábado, então são 4 dias intensos de evento, muito conteúdo relevante para a área da construção, indústria moveleira e arquitetura. E quem quiser conferir toda a nossa programação, está disponível lá nas nossas redes sociais, @feiraconstrucom. Aproveita também para convidar, né, outros profissionais para participar desse evento que tem o objetivo de desenvolver esses profissionais também. E, claro, tudo isso só é possível a grandes empresas que acreditam no propósito desse evento. Inicialmente, já agradecer a Sebrae e a Luz Criações pela realização do evento e também aos nossos patrocinadores, né, a BNB e o Governo Federal, SCM, Promob, Supercola e o apoio da Abrainc, a Brava, a ABSIC, a MAP, CREA e IAB. Sem vocês, esses eventos não poderiam ser possíveis, né? É importante que a gente tenha empresas que acreditem no propósito do desenvolvimento através do conhecimento. E aí, para quem está chegando aí agora, vocês estão acessando a nossa plataforma digital, né? Que é a Comundi, uma plataforma de comunidades desenvolvida especialmente pela Luz Criações para possibilitar que esses eventos acontecessem de forma online. Além do conteúdo, vocês também têm acesso a relacionamento com as empresas e até a fechação de negócios também. Nossos espectadores aí têm acesso a certificado, tá? Após 15 dias das inscrições, vocês vão receber automaticamente no e-mail de vocês e quem fez diretamente pela nossa plataforma Comundi é só acessar lá o contato com a nossa produção que eles vão encaminhar para vocês. Não é necessário lista de presença, à medida que você já faz o login aqui no evento, você já está automaticamente cadastrado. Tudo bem? Então, podemos começar aqui hoje, né, o nosso tópico de hoje, como a gente já falou, um tema bastante importante, que é melhorando aí o desempenho dos espaços através da iluminação. A gente sabe que o uso planejado da luz é capaz de transformar, né, um ambiente por completo, pode destacar espaços, objetos, né, tornar mais cômodo um ambiente, aconchegante também, receptível, diminuir aí o estresse visual, aumentar a sofisticação, além, claro, de criar as mais diversas sensações, cenas e efeitos. Né? Aí não há dúvidas, portanto, quanto à importância da iluminação na arquitetura. Mas não basta simplesmente aplicar, né, uma mesma solução iluminotécnica aí em todo e qualquer imóvel. Cada local precisa de um esquema específico, deve ser planejado de acordo aí com o tipo de imóvel e também o seu uso e preferências de quem vai ocupá-lo. E para isso, para conversar um pouquinho mais com a gente, convidamos aqui 2 especialistas no assunto que vai trazer para a gente bastante conhecimento na tarde de hoje. Gostaria de agradecer e já dar as boas-vindas ao Jorge Blam, da Abilume, né, presidente executivo da Abilume, da Associação Brasileira de Fabricantes e ou Importados de Produtos e Iluminação. É criado em janeiro de 2005 e tem por objetivo congregar e defender os interesses das empresas atuantes no segmento de importação e distribuição de produtos de iluminação. Hoje possui mais de 30 anos de experiência dentro do setor de iluminação. Bem-vindo, Georges. Obrigada pela tua presença. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Desde já, parabéns para a organização do evento. A gente que agradece a disponibilidade.
assim como a de João Pedro também, da SX Lightning, responsável pelo marketing e desenvolvimento do produto na SX Lightning, é fabricante de luminárias de LED genuinamente brasileira e que possui hoje uma parceria com as maiores e mais reconhecidas marcas de LED do mundo. Né, com mais de 14 anos de mercado, é formado em engenharia química pela USP, já foi engenheiro de desenvolvimento de produtos da Embraer. Bem-vindo também aqui, João. Dalu, obrigado, boa tarde, parabéns aí por estar levando esse conhecimento, né? A SX Light particularmente, ela acredita muito na distribuição do conhecimento, da informação, e a gente sempre, os que puder, vai estar participando, contribuindo e auxiliando ao pessoal a aplicar a iluminação correta, para o lugar correto, para ter o melhor desempenho possível. Coisa boa. Então, vamos começar, então, né? A gente inicialmente dá a cartada aqui com 3 tópicos base para a gente começar a nossa discussão. Nossos especialistas podem ficar à vontade, conversar, compartilhar experiências, né, para esse momento aqui. E, quando se sentirem à vontade, pode intervir aí na fala do outro, sem se sentirem aí pressionados pela minha direção de fala, tá? E o primeiro tópico que a gente separou aqui para vocês, né, essa questão dos benefícios, né, de um bom projeto de iluminação. A gente sabe que, além da parte decorativa, né, um bom projeto de iluminação ela tem várias outras funções, inclusive impactar de forma desejada aí o cérebro das pessoas que estão no local. Fora essas possibilidades que a gente tem de redução de custos e, claro, de uma maior sustentabilidade também. Nesse sentido, quais são os principais benefícios, né, que um bom projeto de iluminação pode trazer para as fábricas, para os escritórios e também para os ambientes comerciais? Vou deixar o Jorge. Jorge, você pode começar. Só um segundo. O João pode tomar a palavra por enquanto, Lu, não tem problema. Exatamente, enquanto ele retorna, essa é uma questão muito legal, né? A questão dos benefícios que a iluminação pode gerar, e até mesmo assim, particularmente a gente trabalha fornecendo projetos de iluminação, né? E a grande quesito aqui do nosso time de projeto, né, dos nossos light designer, é que o cliente se sinta na solução. Quando a gente propõe uma solução para o cliente, é que ele se sinta de fato na solução que está sendo entregue. Então, quando ele se sente de fato na solução que está sendo entregue para ele, é que ele realmente entenda o benefício, né? E essa pergunta ela é até muito ampla, né? Porque os benefícios são gerais, né? Então, a principal função, de fato, que um projeto luminotécnico vai gerar para uma fábrica, para um escritório, né? Eu até elenquei em ordens de prioridades, né? Porque antes de gerar um bom desempenho, que seja ali sempre voltado para a satisfação da pessoa que está utilizando aquela iluminação, eu coloquei primeiro que os principais tópicos que, de fato, que é o principal benefício do projeto luminotécnico, é ele atender a uma função específica, né? Então, provavelmente, seja lá qual for a aplicação que estiver sendo feita a iluminação, se for uma fábrica, se for um escritório, se for um ambiente comercial, o primeiro fato que ele tem é a função de iluminar. Então, ele tem que ter ali uma iluminância a ser atendida, ele tem que ter um ofuscamento a ser atendido mínimo, uma uniformidade que deve ser atendida, e tudo isso vem pelas NBRs de cada aplicação, né? Então, o primeiro benefício do projeto luminotécnico é que cada empreendimento que estiver aplicando uma luminária lá, seja uma luminária de LED ou seja de outra tecnologia, é que ele vai ter ciência que ele vai estar atendendo as normativas que são necessárias para aquela aplicação. Então, se é um ambiente comercial, se é um supermercado, por exemplo, ele sabe que ele vai estar disponibilizando um ambiente adequado, não só para a equipe dele que trabalha, mas também para a satisfação, por exemplo, do consumidor. Então, o consumidor, por exemplo, vai ter não só a satisfação de segurança, mas também a capacidade de ler um rótulo adequadamente, ele vai ter a capacidade de ser atraído por um produto. Então, você consegue gerar uma capacidade de receita, por exemplo, num salão de venda, direcionando um projeto luminotécnico adequado. Que aí o projeto luminotécnico adequado ele é muito amplo, né? Então, ele é desde relacionado a você conseguir
pegar exatamente qual que é lá o projeto, desenvolver aquilo no software, né, no software de simulação e aplicar um produto adequado. Então não é qualquer, você não vai aplicar um único produto, é um único produto, uma única fotometria, um único LED, uma única temperatura de cor para, por exemplo, iluminar todos os ambientes de um supermercado, por exemplo. Perfeito, varia, né? Também varia, eu acredito, da sensação que você quer despertar naquele, né? Na pessoa, no cliente que vai consumir aquele produto ou está naquele ambiente também, né? Exatamente, isso, e esse benefício principalmente é o que atrai bastante os nossos clientes, né? Atrai bastante o mercado como um todo. Acho que nem todo mundo tem a ciência do benefício que o projeto luminotécnico de fato pode agregar, mas ele dá, sim, de fato, uma confiança muito alta para que o cliente consiga, de fato, ali entender o produto correto que ele vai aplicar. E, geralmente, um produto de iluminação, ele existe um investimento alto, né? Ele exige ali que você vai fazer um bom investimento. Então, ter um projeto luminotécnico, ele tem a confiança de que o valor que vai ser investido, ele de fato vai ser bem aplicado e não vai trazer ali, de alguma forma, um malefício ou um prejuízo para o empreendimento, ou, por exemplo, para uma fábrica, para um escritório que está mais relacionado à satisfação de produtividade da pessoa que está suscetível àquela iluminação, né? Então, a luminária, por exemplo, tem que considerar no projeto luminotécnico como que aquilo vai ofuscar durante o dia a pessoa que está ali trabalhando, se vai diminuir a produtividade nela, se vai causar um estresse inconscientemente. Então, tem vários parâmetros que devem ser analisados, né? Então, agora o Jorge voltou, né? Sim. Acho que a gente pode alocar ele de novo na conversa. Sim, fica à vontade, Jorge. Teu microfone está mudo. Precisa só ativar o microfone. Aqui, esse símbolozinho vermelhinho aí que está aí embaixo, com o microfone cortado. Você consegue ver? Aí, quando você coloca, só subir um pouquinho do teu mouse para cima, ele vai aparecer um símbolo do microfone aqui. Ele vai estar vermelhinho, é só apertar nele para ficar verde. Ok, desculpe aí. Nada, que isso, faz parte. Estamos todos nos adaptando a esse novo formato também. Exato. Então, vamos lá. Fica à vontade. A gente estava falando aqui sobre os benefícios, né, de um bom projeto de iluminação para as fábricas, para os escritórios, ambientes comerciais também. Cada um deles tem uma especificidade, né? Isso. Nas residências, uma coisa que é importante é a cor da iluminação também. Tem ambientes que a cor é muito importante. Uma cozinha, por exemplo, para que as frutas tem a cor natural e a cor não fique distorcida. Por exemplo, uma maçã é vermelha, que é uma cor muito chata para a iluminação. Se você puser uma lâmpada de branca, 5.000 Kelvin, a maçã vai ficar meio marrom, assim como o tomate. Então, ela é sempre um indicador de se a cor da iluminação está correta, tal. E em escritórios também a cor recomendada é a branca, 5.000 Kelvin, que dá maior contraste do azul da caneta com o papel branco. Então, esses são pequenos detalhes, né, que as pessoas têm que... A dona da casa ou as pessoas que moram na casa têm que avisar o projetista: eu gosto disso, não gosto daquilo, e aí ele faz o projeto de acordo com as pessoas pedem, né? Tem gente que gosta de iluminação de cor mais amarelada, principalmente em regiões mais frias, né? Dá uma sensação um pouco mais calor, mas já
Aí no Nordeste já é o contrário, a cor é mais branca para dar uma sensação de mais temperatura um pouco mais fresca, né? Exatamente, né? Essa questão de trabalhar, quando a gente fala de benefício do projeto luminotécnico específico, é muito legal, porque assim, você tem os parâmetros mensuráveis, né? Que é o nível de iluminação, a uniformidade, talvez ali um ofuscamento, né? Uma condição de flicker que vai estar sendo aplicada pelo produto, a temperatura de cor que está sendo aplicada, e depois você consegue mensurar se de fato é aquilo que está sendo considerado. E ele comentou até a questão da temperatura de cor, a cor ideal ali para cada aplicação. Eu estava até lendo uma reportagem, né, aqui do New York Times, que dizia que Roma, né, quando foi fazer a troca da iluminação, ela tinha de vapor de sódio, e quando eles foram trocar para a tecnologia LED, então colocaram uma temperatura de cor fria. E o fato de trazer, a Roma em si começou a perder a sensação de aconchego que a cidade tinha, e com isso não só a população, mas também os turistas começaram a ficar insatisfeitos e não mais realizados quando eles iam fazer as visitas à cidade, por exemplo. Então foi muito engraçado, né? Porque aí os comentários, em vez de ser assim, teve um save para o município, teve o saving lá, né, de economia de energia, salvou lá vários milhões, mas deixou de crescer milhões com o turismo. E aí a população, em vez de falar assim, poxa, que legal a iluminação, no final das contas, eles estavam entendendo que a sensação era que eles estavam no necrotério ou no cemitério. Então, assim, é muito essa questão de usar a temperatura, a cor correta, né? A cor mais adequada para a aplicação, e às vezes isso vai variar muito, né? Varia, igual o Jorge falou, pode variar com a localidade, com a região, pode variar com a cultura da população que está, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, né? Agora está sendo realizada muita PPP de iluminação pública no geral, e algumas PPPs, né, alguns projetos da troca de toda a iluminação dos municípios estão vindo antes com uma pesquisa prévia para entender qual que é o comportamento das pessoas que estão ali naquele município, para identificar assim, ó, beleza, se eu tenho aqui um projeto arquitetônico, como que essa população vai reagir? Pô, é melhor eu colocar uma iluminação de 3.000K, de 4.000, de 5.000? Como que ele vai trabalhar? Não, aqui eu vou trabalhar uma conjuntura de outras cores, de RGB. Então, para cada localidade, é estudar, entender primeiro como que se comporta aquela sociedade, a população que vai estar ali suscetível àquela luz que vai ser aplicada. E isso vale para qualquer lugar, né? Para uma casa, isso vale para um departamento de comercial, para uma fábrica e para o município, né? São coisas que parecem simples, né? Não, é só uma temperatura de cor que você vai alocar e você vai gerar um baita resultado, ou muito positivo, ou talvez não tão positivo assim. Por exemplo, no caso de Roma lá, né? Que foi um caso bem, bem interessante, né? Perfeito. A gente tem aqui também, né? A gente sabe que quando a gente lida, né, com iluminação, acho que os mais diversos segmentos hoje em dia estão passando por um momento também de transformação tecnológica, né? E aí, cada vez mais, isso tem impactado os setores, assim como, claro, o da iluminação também. Essas mudanças têm proporcionado aos equipamentos de iluminação também. Elas podem não estar sendo tão percebidas aí pela maioria da população, mas elas já vêm acontecendo aí há algum tempo, né? Já nos resultados de um grande ganho aí também de eficiência. E aí, no olhar de vocês, quais são os principais avanços tecnológicos dessas soluções luminotécnicas, desde que os aparelhos, né, desses equipamentos, até a integração com outros aparelhos também, dentro desse contexto, né, dos espaços mais conectados, que é uma realidade que a gente tem vivido cada vez mais nos dias de hoje? Então, com o advento da tecnologia LED, né, possibilitou também o uso de sistemas de controle, né, doméstico ou comercial, né, onde você só liga quando você precisa e nas condições que você gosta, né? Então, as lâmpadas LED não têm o problema de diminuir a vida quando você liga ou desliga muitas vezes, né? Então, ela é ideal para usar nesses sistemas de controle, junto com sensor de presença. Aí você pode usar junto com a parte de
câmera de segurança, tem até música, né? Você pode colocar um som agradável do seu gosto. Quer dizer, você pode fazer várias coisas, né? Ligar o ar-condicionado na temperatura que você gosta, já programa o horário, ou então, pelo celular, você manda ativar o ar-condicionado. Enfim, tem várias possibilidades, né? Hoje em dia que facilitam muito a vida. E tem um custo razoável, né? Mas é um conforto muito grande, né, para as pessoas que trabalham ou que vivem nesses lugares. Né? Okay? Exatamente, é só para essa questão da tecnologia, concordando, realmente hoje permite a gente fazer diversas conexões, porque acho que agora com LED, talvez antes também, mas agora tem aprimorado mais, de a luz ser trabalhada para as pessoas de fato, para o que você vai fazer, então, trabalhar o jogo da iluminação para as pessoas. Desde um simples projeto de fábrica, a gente também trabalha a alocação para as pessoas, para gerar mais produtividade, gerar mais segurança, para gerar um saving, para gerar ali uma gerência melhor dos insumos que tem ali de manutenção numa fábrica, por exemplo, ou para melhorar, por exemplo, o mobílio urbano que tem no município, enfim. Só para voltar um pouquinho na primeira pergunta lá, aproveitando, né, eu sou um pouco suspeito para falar disso, porque é muito importante falar, assim, do projeto luminotécnico, mas como fabricante de iluminação no geral, o projeto luminotécnico depende da qualidade da luz que vai ser aplicada. Então, a qualidade da luz que vai ser aplicada, ela depende ali de uma segurança do produto que está sendo aplicado, que vai estar não só relacionada com a tecnologia da conectividade, que depois você vai conseguir ali utilizar a luminária de LED, dimerizar a luminária de LED, ou fazer a luminária de LED vibrar, por exemplo, ela oscilar conforme a vibração do som. Então, se você tem um ambiente de aconchego na sua casa, hoje já tem lâmpadas que não só transmitem a cor, mas também elas oscilam conforme a vibração do som, por exemplo. Ou no caso, por exemplo, quando a gente vai falar de Smart Cities, né, você consegue disponibilizar Wi-Fi nas praças, você consegue disponibilizar Wi-Fi no geral, né, para todo o município, você consegue fazer gestão, por exemplo, do controle do lixo urbano, você consegue fazer a utilização e gestão, por exemplo, da parte de saúde, aonde que vai estar passando, por exemplo, a ambulância que saiu lá do hospital e de acordo com a comunicação via alguma conectividade que vai estar na luminária, você vai conseguir lá da central, por exemplo, do hospital ou da central do município, saber aonde que vai estar as ambulâncias do SAMU no município. Entender se ela vai estar em movimento, se ela vai estar parada ou não. Você vai entender, por exemplo, se a lata de lixo do bairro B foi esvaziada ou foi coletada ou não. Isso tudo devido ao ponto central da luminária, que vai ter um ponto de conectividade e vai permitir esse ponto de conectividade começar a comunicar com os outros serviços que são disponibilizados para o município. Então, não é necessariamente por causa da luminária, né? A única parte que a luminária promove na parte da conectividade é você ter um save maior e gerenciar a dimerização da luminária de acordo com o ambiente. Então, se você quer, por exemplo, um ambiente que tem muita movimentação de carro em algum horário, por exemplo, você consegue fazer com que aquele horário que tem movimento de carro, o nível de iluminação fique maior. Se é de madrugada e você não tem movimentação de carro e você quiser diminuir, você consegue. Mas não é necessariamente a luminária que vai prover a conectividade. Ela promove um save maior e uma alternação de cenários ao longo dos parâmetros. Então, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, um supermercado, eu consigo colocar ali que há alguns sensores, e esse sensor, quando ele vai entender que tem a presença de uma pessoa, ele vai garantir que a iluminação vai estar no nível adequado. E quando não tiver ninguém circulando no espaço, ele simplesmente dimeriza a luminária, e aí economiza e fica só com a iluminação necessária para que, a partir do momento que haja a presença de alguém novamente, volte o nível de luminância correto para quando tiver o posicionamento da pessoa. E só a questão da qualidade da luz, né? Quando fala do projeto Luminotec, é muito importante para quem estiver assistindo, para quem estiver entendendo qual produto aplicar mais adequado, é muito importante que ele entenda a procedência do projeto,
Porque, por exemplo, eu fui lá, coloquei um índice de reprodução de cor, ou coloquei, por exemplo, lá uma temperatura de cor adequada para um local, ou para um escritório, ou para um supermercado, ou para uma Spring Street, por exemplo. Se o meu projeto não garantir a temperatura do LED durante a utilização dele, pode ser que esse LED que eu comprei lá com temperatura de 4.000 Kelvin, por exemplo, daqui a um ano, devido a uma temperatura mais alta, ele tem uma depreciação muito rápida. Então, provavelmente, daqui a um ano, ele já não entregue mais a qualidade da luz na hora da aquisição do projeto. Então, esse é um parâmetro muito importante, que assim, o projeto ele é muito importante, mas você ter um braço de um produto que esteja corretamente desenvolvido termicamente, desenvolvido fotometricamente, porque não adianta nada se o fabricante, por exemplo, não tem um laboratório para simular todas as luminárias e entender que, de fato, aquela curva fotométrica que foi utilizada no projeto luminotécnico representa, de fato, o produto que está sendo aplicado. Então, aí até mesmo para a questão da tecnologia, para você ter uma confiança na conectividade das informações, a tecnologia tem que ter uma robustez em relação às interferências que estão presentes no município. Então, todos esses parâmetros são muito importantes. Geram muito benefícios, mas a escolha do produto ela é importante, né? Por falar nisso, uma das grandes preocupações da Abilume é a parte de qualidade dos produtos, né? Então, é importante observar, né, tanto o projetista como o consumidor, que lâmpadas e luminárias de iluminação pública têm que ter o selo do Inmetro. Tá? Então, é importante que isso aí seja observado até com rigor, porque senão o consumidor pode ter uma grande dor de cabeça. E aí vai ter que correr atrás e devia ter cuidado antes. Então, a parte de lâmpadas também tem que ter o selo do Inmetro. E, como eu costumo dizer sempre, não tem milagre, né? Os produtos muito baratos não têm boa qualidade. Não adianta, né? Não tem milagre mesmo. E também é importante, no caso de luminárias, ou em qualquer caso, qualquer produto de iluminação, a embalagem tem que estar em português. E tem muito produto que está escrito só em inglês e ninguém entende, ninguém sabe o que é, não conhece. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele exige que a embalagem, todas as informações estejam em português, tem que ter o nome da empresa, CNPJ, um prazo de garantia, o telefone e e-mail do saque para eventual reclamação. Então, isso são coisas básicas, né? Mas que às vezes passa batido e é muito importante para evitar problemas no futuro. E esses produtos que têm selo do Inmetro, eles têm um registro que anualmente ele tem que ser feita uma manutenção, feita uma auditoria na fábrica, seja ela importada ou brasileira, né? E uma vez por ano é feita uma medição para ver se o produto que ele está oferecendo é igual ao que ele certificou, né? E se o que está na embalagem realmente corresponde à realidade, né? Então, isso é muito importante, é uma grande preocupação que a gente tem, porque o mercado tem um pouco de tudo, né? Por sorte, a maioria das empresas são empresas sérias e realmente atendem, mas tem uma boa quantidade aí de empresas que vendem produtos de muito baixa qualidade, o preço baixo, mas também não dura nada. Então, o barato acaba saindo caro que tem que comprar duas vezes, né? Então, exatamente, e até isso a gente sofre bastante aqui, né? Por ser uma fábrica nacional, trabalhar com tecnologia Philips, hoje a gente está presente no metrô, as estações do metrô em São Paulo hoje foram iluminadas pela SX Lighting,
E quando você encontra isso no mercado, tem algumas dicas, né? Então, é sempre buscar ali uma empresa que é auditada, é uma empresa que utiliza ali um software, um SAP, é uma empresa que tem uma certificação ISO, tem a certificação Inmetro. Além de ter o Inmetro, que põe só os parâmetros mínimos, é importante muito que quem for especificar um produto, ele vá ali, conheça de fato o fabricante, conheça de fato os produtos, para que vá um pouco além também do Inmetro, e não fique só no mínimo, porque às vezes acaba que a régua está baixa. Então, eu acho que a régua ainda pode subir mais nos próximos anos, principalmente por causa da tecnologia LED. Ela não é tão simples assim como se diz, né? E até mesmo uma questão que você dá sobre o tópico da conectividade, e voltado muito para a parte da arquitetura, é que é legal, que parece que é muito complexo, né? Ah, não, vou colocar uma conectividade, então eu quero uma baita automação e vários requisitos. Sim, é possível fazer isso, né? É possível gerenciar a iluminação, controlar a iluminação pelo celular, pelo um tablet, pelo computador na central da prefeitura, pelo computador na central do município, ou eu chego em casa e eu controlo a iluminação toda no meu celular. Então eu chego, eu quero o cenário, eu cheguei do serviço. Então, se eu cheguei de serviço, eu quero que ligue a luz do bar. Então, eu vou lá, liga a luz do bar. Isso é muito bacana. Mas uma coisa muito bacana também que a conectividade permite é você fazer casar o aproveitamento da luz externa também. E aí você consegue gerar uma economia, você consegue, talvez, casar a iluminação com a arquitetura do local, com a arquitetura da casa, com a arquitetura do escritório, com a arquitetura do monumento que você já está trabalhando ali. Então, você consegue trabalhar de forma convergente, né? A iluminação externa com a iluminação artificial e gerar um ambiente harmônico com o objetivo que você tem. Então, a conectividade permite isso, né? E é uma coisa mais simples. Quando o pessoal pensa muito em conectividade, já vai para o suprassumo da programação e da automação. Mas, às vezes, com um sensorzinho simples, que você faz uma aplicação e utiliza ali uma luminária simplesmente dimerizável, e até um sensor só standalone, direto na luminária, sem necessariamente um sistema de automação, você está colocando como teoricamente uma conectividade, e você está aproveitando talvez melhor a sustentabilidade. Então, quando você vai desenvolver algo arquitetônico no geral, né, é preciso aplicar a questão da sustentabilidade no geral, não só com a tecnologia, mas também com o aproveitamento do ambiente, né? Então, isso é uma coisa legal da conectividade também. E acho que casa bastante com o assunto, né? Acho que para todo mundo que está aí, deve buscar. A gente preza, a gente sempre orienta os nossos clientes, por exemplo, a que utilizem, mesmo que ele não vá colocar uma automação, uma conectividade agora, ele promova um produto que vai estar apto para uma automação futura. Porque ele já faz um pré-investimento agora, meio que financiou o investimento, né? Então, ele coloca uma luminária apta para receber uma conectividade futura, e depois, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, o produto já está pronto para receber uma automação, receber uma conexão com o celular, receber uma conexão com algum aplicativo da Apple, enfim, seja lá qual for o equipamento ou o dispositivo que vai estar fazendo a conexão com a luminária no geral. Então, isso é uma coisa muito importante em ser vista agora, porque não é tão mais caro assim como se imagina. Então, às vezes você acresce o seu projeto em 3%, 5%, é uma coisa que fica muito viável versus o benefício e a robustez que um arquiteto, que um projetista, que um art designer está entregando o projeto. Então, você vai entregar um projeto robusto para o seu cliente final lá, né? Ou você vai entregar um projeto que na frente lá pode trazer cada vez mais bem-estar para as pessoas que vão utilizar aquele ambiente. Então, isso é muito bacana. Embora a gente não é muito voltado para a parte arquitetônica, mas acaba que a gente consegue aplicar, a gente é mais da indústria, da iluminação pública, do varejo, né? Das lojas, dos supermercados, enfim, que também tem relação com o bem-estar das pessoas, mas o nosso objetivo final é gerar mais vendas, é gerar mais saving para as empresas, é que elas consigam ali valorizar o imobiliário que elas têm. Então, mas quando você olha para a parte arquitetônica, desde o light design, isso é importante ser visto já. Então, não só um produto correto, alinha bem ali o produto, conheça o fabricante que está entregando o produto, se possível, entenda se tem um laboratório, se é certificado ou se não é, se tem um projeto próprio ou não. Isso aí vai trazer mais confiabilidade para o projeto, né, no final das contas.
Perfeito. E, Jorge, você que também atua aí na frente, né, à frente, na verdade, desses fabricantes, importadores de produtos, quais são as principais dificuldades, né, que essas empresas, elas encontram no caminho para ter uma qualidade nesses produtos que são adquiridos, e de que forma vocês têm feito aí para continuar na defesa desse segmento, né, na qualidade desse segmento? Aí quantas horas eu tenho para falar disso aí? Rapidinho, que tem um monte de gente aqui participando, cheio de perguntas também para fazer. Não, eu estou brincando, né? Porque essa é a prioridade da Abilume, do meu trabalho, a prioridade número 1. A gente tem essa preocupação de procurar mostrar para os consumidores, né, que os produtos, pelo menos dos associados da Abilume, estão dentro do padrão, né, mínimo, pelo menos, né, do Inmetro e do que é tecnicamente aceito no mundo inteiro. E a gente tem uma grande dificuldade realmente de combater essas empresas que eu falei, né, que os maus importadores, né, que trazem produtos que não dá nem para comparar, não dá para dizer que é uma luminária, né, ou aquilo é perigoso, dá choque, ele pega fogo, então coloca o consumidor em risco de segurança muito séria. E a gente tem uma equipe de advogados, pelo menos 3 que eu lembro agora, até, só fazem isso, trabalham na parte aduaneira, parte tributária, na parte do consumidor, para tentar, a gente procura fazer, a gente faz ensaios do mercado, amostras de produtos do mercado, publica essas informações. Nós já fizemos junto com o Inmetro também, para poder publicar e principalmente divulgar, né, o trabalho que é feito, tanto pela Abilume como, às vezes, individualmente pelo Inmetro. O Inmetro às vezes faz, mas não divulga. Então ele tem lá os produtos que são bons e os produtos que não são bons, né? E o pior, né, que o prejuízo, além de financeiro, ele coloca as pessoas em risco, né? Tem produtos LED, o João Pedro deve saber, né, e o driver, às vezes, é um transformador simples, né? E não pode, ele tem que ser um circuito eletrônico de proteção, de segurança, tal, que mesmo com variação de tensão, variação de condições, ele tem que manter a saída para os valores que a lâmpada ou o circuito de iluminação precisa. E, às vezes, a gente acha de tudo por aí, né? O preço varia muito, preços absurdos, mas, como eu falei, né, não adianta querer produto barato, né, porque não tem milagre. Então, às vezes vale a pena comprar um produto preço médio, né, encontrado, mas pelo menos você tem um pouco mais de segurança. E empresas conhecidas, né, tradicionais, ou associados da Abilume, ou que já estão no mercado brasileiro há décadas aí, conhecidas, né? Eu tenho muita preocupação. A gente sabe que a população brasileira, na média, não tem muito conhecimento, né, dessa parte, né? Então é muito importante pegar um bom projetista que faça um bom projeto sério, né? Uma pessoa de confiança indicada por alguém conhecido, já para depois a pessoa não se arrependa e tenha consequências aí tristes. Perfeito, Jorge. A gente está com o pessoal aqui participando, ainda temos aqui 15 minutinhos para a gente responder esse pessoal, acho que a gente já pode começar aqui as perguntas. O Carlos Eduardo, ele está falando aqui que é sabido que a tecnologia LED ela eleva o desempenho da iluminação nos espaços e é uma grande aliada à eficiência energética. Como a qualidade de produtos influencia a economia de energia? Pode falar, João Pedro.
A qualidade, esse é um ponto, esse é, na verdade, esse é o principal sofrimento, né? Porque muito cliente depois ele volta aqui, porque só a ideia é que ele não analise só o preço de aquisição. É muito importante que quem for realizar um projeto, aplicar um projeto, seja residencial, fábrica, escritório, seja onde for, no varejo, ele avalia o custo ao longo do tempo que o produto vai estar sendo aplicado e não entenda só a aquisição. Tá? Então, assim, a qualidade ele pode aplicar muita coisa. Por exemplo, dois itens muito importantes que a qualidade do produto pode influenciar durante um projeto, por exemplo. Se ele, igual eu comentei, se não for um bom desenvolvimento do produto e uma temperatura adequada para o LED, ele provavelmente vai depreciar não só a cor dele, mas vai depreciar o fluxo luminoso que ele foi pago que ele foi contratado ali para fornecer ao longo do tempo. Então, daqui a um ano você aplicou lá no supermercado. Aí o supermercado está com 1.000 lux na loja de vendas. E aí, daqui um ano, devido a uma má qualidade do produto, ele não vai estar entregando mais 1.000 lux. Ele vai estar entregando 700 lux. Então, você comprou o projeto pensando durante 5 anos. Pronto, com um ano, você já perdeu o seu investimento. Segundo ponto, se não, voltando só em desenvolvimento de projeto, se não for uma temperatura adequada do driver de uma luminária, por exemplo, pode ser que ela atinja o pico de temperatura crítica do driver, por exemplo, e a luminária comece a queimar daqui 3 anos. De novo, você comprou um produto de LED, que geralmente dura 5 anos, a garantia dele, né, de bons produtos, e aí você está tendo a falha do produto com 3 anos. Então, você está tendo um prejuízo no meio do tempo que você estimou. Então, a qualidade vai influenciar só em prejuízo aí no projeto. É bem complicado, por isso que é muito importante mesmo avaliar o fabricante, ver as certificações que ele tem, as referências que essa empresa tem e os projetos que ele executou, porque isso aí vai dando cada vez mais robustez, não só para que tenha menos prejuízo, né, que tenha menos inconvenientes aí. A gente vê bastante, viu? A gente vê muito, mas tudo bem. Com o tempo, talvez o mercado vai se educando e vai saindo dessas decisões de só custo, né? A Thaís aqui, falando da Prestock Comunicação Corporativa, ela perguntou que dicas podemos dar aos consumidores para que adquiram melhores produtos de iluminação. Sabemos que há aí no mercado produtos de ótima e de péssima qualidade. Acho que passa aí por aquela questão de educação do cliente, né? Esse barato que sai caro, como o Jorge falou e como você falou agora também. A parte de... É muito importante, né? Tomar alguns cuidados na hora de comprar um projeto ou mesmo os produtos, né, necessários, né? Porque não dá para levar só em conta o preço. Né? Como eu falei antes, né, é importante também que a embalagem esteja em português, né, com todas as informações. Por exemplo, eu já vi produto que está em inglês, não tem nem a marca, não tem o endereço, não tem para quem reclamar, nada. Então, a pessoa compra me dá até tristeza, né? Mas acontece. Né? Então, o selo do Inmetro é uma referência importante. Né? Sempre destaco que o Inmetro procura fazer o trabalho da melhor maneira possível, não é fácil, né? Mas é importante. Né? E também a parte de procure não comprar de marcas desconhecidas, né? Pergunte, né? Pergunte para quem tem um pouco mais de experiência ou conhecimento de você, pede uma indicação de quem já usa, né? Para poder te indicar, é muito importante, né? Do que, senão vai ter os problemas que o João Pedro falou, a pessoa vai ser por pouco tempo essa alegria. Se fosse ter um checklist, né, eu acredito que seria verificar se tem a certificação daquele produto. Tem produto hoje que ainda não tem certificação válida, né? É só lâmpada mesmo residencial e luminária pública que tem em metro hoje, né? Os outros produtos de iluminação em geral não têm uma certificação ainda. Aí como que o consumidor deve fazer, né? Na minha opinião, ele deve fazer um checklist ali da procedência do LED e do driver que aquela empresa utiliza. Acho que esse é um fator muito importante, né? Entender ali, por exemplo, quais são as principais aplicações que essa empresa já fez,
entender de fato ali. Olhando por esses dois pontos, você tem a certificação, se é uma empresa certificada em ISO 9001, você tem essas características para entender que a companhia é séria, eu acho que já é um primeiro passo. E acho que um passo muito importante, que muita gente tem aquela preguiça, né, é buscar um conteúdo na Construcom, verificar, estudar, aprender informação, estar preparado, para que quando for tomar decisão, ele saiba exatamente, poxa, ó, vou escolher um produto aqui, uma luminária aqui, porque essa empresa tem lá uma certificação, ela tem a procedência no LED, então compra o LED da Philips e tal, olha, aplicou lá no metrô, então assim, isso vai criando uma robustez maior e dando confiança maior ali para o consumidor, né? Perfeito. E aí a Thaís também fez uma pergunta, e quais são os ganhos, né, para os consumidores da certificação do LED? Bom, aí são muitos desses que eu falei, né? E principalmente até segurança física, né? O produto certificado tem uma garantia melhor de que não vai pegar fogo, né? Não vai dar choque, né? Na hora que você for ligar na instalação, ou substituir, ou fazer uma ampliação da instalação. Porque mexer com eletricidade não é para qualquer um também. Tem que ser uma pessoa, um técnico com experiência e conhecimento. E a certificação te dá uma garantia, né? Que pelo menos o mínimo que o Inmetro, os requisitos que o Inmetro especifica são atendidos, com certeza, né? E, de novo, né? O que eu sempre falo, né? Não compre o mais barato, talvez nem o mais caro, compre o médio, o intermediário, que você provavelmente vai estar mais bem atendido. Mas a indicação de outras pessoas, como o João Pedro falou, de pegar pessoas de confiança e com empresas robustas, é muito importante. Só complementando da questão da questão da certificação, né? Ela ajuda um pouco para nós aqui do lado de fabricante, né? A certificação ajuda, mas ela ainda passou a régua muito baixo. Eu acho que hoje no Brasil tem muito ainda o que crescer, tanto a certificação de lâmpada, quanto a certificação principalmente de luminárias para os municípios. A régua está muito baixa, o requisito ali ele é muito mínimo do mínimo do mínimo, então ok, ele tirou ali bastante, ele protege ali no básico do básico quem está adquirindo o produto, mas mesmo assim ainda eu acho que tem muito a elevar. Ele ainda não fez a limpa total das empresas que não são sérias. Eu recomendo, por exemplo, para o consumidor, sim, no mínimo compre o que é certificado, mas não se baseie só nisso. Vá além da certificação, porque a certificação você não vai estar tirando o proveito ainda que você tem para tirar da iluminação. Você pode aproveitar mais a iluminação se olhar para parâmetros que estão além da certificação. A certificação ainda está muito a desejar e aí é muito do consumidor mesmo, né? É o consumidor que tem que se educar a fazer uma escolha mais voltada para a solução final, né? E infelizmente hoje não é assim. Hoje no Brasil ele dá muita margem para qualquer aventureira, para qualquer empresa que não é séria trabalhar. E às vezes, por ser algo muito técnico, o consumidor se confunde também. Então é uma sinuca de bico, né? Vou pôr a certificação, não vou pôr, enfim. Mas se eu tenho um conselho para dar, assim, não se baseie só na certificação, vá além da certificação. Busque aquela solução que te atenda, que entregue ali que de fato é igual o tópico nosso, né? Que melhore de fato o desempenho onde você vai aplicar aquela solução. Então, assim, busque isso. E se isso caber no bolso, show. Eu acho que tem que ser, seguindo esse caminho, a gente tem encontrado muita satisfação aos nossos clientes. Então, e a gente tem pregado isso para o mercado. E tem dado certo. Então, acho que é um caminho aí. Espero que a régua suba da certificação nos próximos anos para facilitar a nossa vida. Porque a tecnologia vai avançando e ela vai empurrando a régua. Por exemplo, lâmpadas, a portaria do Inmetro, ela fala em 60 lumens por watt. Você não acha, mesmo se você quiser. Hoje as lâmpadas já estão em 90, 100 lumens por watt. Não tem outra. Né? Toda a produção mundial é nesse nível, não tem menor. Então, mas vai acontecer a mesma coisa com
todos os produtos LED. Perfeito, gente. Muito obrigada pela tarde aqui de papo com vocês. A gente está chegando aqui ao fim, né? Mas a nossa programação aqui no Construcom continua. Então, João Pedro, Jorge, gratidão aqui pela participação de vocês, pelo conhecimento, por dividir aqui um pouco da experiência que vocês têm aí no mercado para o pessoal que está aqui nos acompanhando. Tá? Queria que a gente fizesse umas considerações finais para encerrar com chave de ouro, né, nossa conversa de hoje. Bom, eu só queria agradecer a oportunidade aí, parabenizar pelo evento. Eu acho que conhecimento sempre é importante dividir, né? Porque mais pessoas participem, né? Conhecimento é uma coisa que você não controla, né? É para distribuir mesmo, né? E estou à disposição, a Bilume também está à disposição para qualquer necessidade, né? Tem vários associados que no começo eram importadores, hoje já são fabricantes também. Então as coisas vão se desenvolvendo e cada associado tem o seu trabalho, o seu serviço também para atender todos os consumidores, empresas e clientes. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Obrigado também, João Pedro. Eu agradeço também, parabéns aí. É uma iniciativa muito legal. Para quem está assistindo, né, compartilhe as informações que vocês aprenderam aqui. Vamos educando o restante do mercado para que cada vez vai deixando, né? Aí, quanto mais o mercado vai se educando, melhor, mais a gente consegue trabalhar em desenvolvimento de mais tecnologia, a gente consegue entregar soluções mais robustas, a gente consegue entregar de fato o que o mercado precisa, né? Então isso é muito importante, se eles compartilharem esse conhecimento, se compartilhar esse modus operandi, esse mindset, eu acho que isso é mais relevante do que qualquer coisa, né? E obviamente a SX está disponível aqui a vocês, quem precisar de uma solução de iluminação, vai ter uma equipe lá prontas para ajudar a encontrar a melhor solução, mas no geral, tendo esse conhecimento, independente da iluminação que for, para sua casa, seguindo esses parâmetros básicos assim, eu acho que já vai conseguir ali aproveitar melhor a iluminação. Muito obrigada, gente. Obrigada a quem ficou com a gente até agora. Tá? A gente vem daqui a pouco também na continuação da nossa programação aqui da Construcom Masters. E dessa vez o nosso painel começa às 8h30. A gente vai ter um pequeno intervalo para que todo mundo tenha tempo aí de ir ao banheiro, jantar, para voltar aqui para ter acesso a bastante conhecimento. O próximo tópico é revestimentos cerâmicos aderidos em fachadas e suas novas exigências. João Pedro Jorge, mais uma vez, muito obrigada em nome do Sebrae, da Luz Criações, todos os nossos parceiros envolvidos. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse fim de tarde, início de noite. Uma boa semana para vocês e até a próxima. Para vocês também, bom resto de evento. Tudo de bom aí. Vou acompanhar aqui, tchau. Por favor. Obrigada, gente. Tchau, tchau. A gente volta já já.